O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, queridos, sou o pastor Mestre Apolo e nós iniciamos o programa Praticai a Verdade. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do reino dos céus, do reino de Deus, alguma palavra, meditação que possa trazer crescimento para a nossa vida, para a sua casa, para o seu ministério, para a sua existência. Eu particularmente acredito que todo comportamento nosso ele deve ser baseado dentro da palavra. Não que a palavra é acima de Deus, é evidente que Deus e o Senhor Jesus eles estão acima da sua palavra. Só que não é acima no sentido que a palavra é menor e Deus é maior, mas no sentido de que se por algum motivo faltar esta palavra, eu posso orar a Deus em nome de Jesus, eu vou receber as revelações. Mas enquanto eu tiver a palavra em minhas mãos, na oração ao Pai em nome de Jesus, eu vou ler, pesquisar e ouvir, e as revelações vêm com um fluxo maior. Entenderam? Então nós temos a palavra de Deus, baseado pelas revelações do Espírito, o qual nós conseguimos mediante a oração ao Pai, em nome de Jesus, e nós temos as revelações. Graças a Deus que para nós não falta a palavra, nós temos a Bíblia em papel, nós temos a Bíblia pelas questões do telefone hoje em dia, nas redes sociais, nós temos versículos bíblicos, o que chega a ser às vezes as pessoas a olhar até com descaso pela tanta facilidade, porque não é o ato de você ler um versículo bíblico que vai trazer para você algum tipo de melhoria na tua existência, não. Se você não tiver o coração em alinhamento com o que você está fazendo, o resultado vai ser completamente inútil, zero e negativo. Eu disse isso em uma das programações, talvez seja a programação que passou ontem. Eu disse isso. Você pode estar dentro de um culto com a pessoa mais espiritual que seja, você pode estar no seu quarto lendo a Bíblia ou tentando fazer um momento de adoração. Se na tua mente, no teu espírito, você não tiver um alinhamento, você não tiver paz, você não tiver a convicção de fé, aquele momento, aquele culto, ou estar perto de alguém que seja de Deus, não vai significar para a sua existência um posicionamento de glória. Então não é eu estar perto de alguém que vai me trazer alguma coisa boa. Eu preciso estar perto de alguém, sabendo onde eu estou, com quem eu estou, o que vou fazer, como vou manifestar e como vou me comportar. Eu dizia que Jesus, ele passava em alguns lugares e ele era odiado. As pessoas o odiavam, as pessoas queriam bater nele, as pessoas queriam expulsar ele. E em contrapartida, ele era procurado por outras pessoas que vinham de outra região, de outro continente, de outro estado, para vê-lo, para falar com ele, para ouvir ele, para ser tocado pelas mãos poderosas dele. Então não é bem a pessoa que você está perto ou onde você está. Qual é o seu alinhamento, a sua mente, a sua tranquilidade. Lembrando que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você não vai conseguir extrair uma bênção da mão do Senhor para a sua vida se a sua linha de fé ela não for válida, ela não for direcionada, se a sua linha de fé não for uma linha de fé de modo que você de fato esteja ali possuindo, recebendo, acreditando naquilo que é dito para você. Entende, pessoal? Então você que está assistindo o programa Praticai a Verdade, você pode extrair para a tua vida algo bom, algo de vida, como tem gente que assiste, fala que detesta, que me odeia, nem nunca conversou comigo, mas não gosta de mim, porque a linha de fé, ela não foi alinhada, ela não foi direcionada de acordo com aquilo que está sendo dito. Mas você que está me assistindo agora, e você tem paz com Deus, você tem paz no seu espírito, você sabe que o que eu falo com o coração tranquilo da parte do Senhor para a sua vida. Então, quando você começa a me ouvir, você começa a receber uma
testificação no teu espírito. É por isso que não são poucas as pessoas que me ligam dizendo: eu estava assistindo a programação e eu fui curado. Eu senti uma graça de Deus na minha vida, eu senti uma graça do Senhor na minha casa, eu percebi que houve uma libertação. Eu já tive pessoas que estavam me assistindo e enquanto eu falava, alguém estava sendo liberto de um espírito imundo que estava sobre o corpo daquela pessoa. O próprio marido me ligou dizendo: pastor, o senhor falava, minha esposa começou a passar mal, o senhor orava, ela caiu no chão, se contorceu, quando o Senhor expulsou o mal, parecia que estava sendo a oração para nós na minha casa. A minha esposa levantou e estava perguntando o que tinha acontecido, porque eu não preciso estar aí em presença, porque o Espírito que habita em mim, o qual me traz as revelações, é o mesmo Espírito que está com você. Ele é eterno, ele é onisciente, onipresente, onipotente, então ele sabe o que eu digo e sabe como você está recebendo o que eu digo, e por isso, e por ser assim, você é tocado e recebe as revelações do Espírito. Amém, querido? Então é algo de Deus para a nossa casa, é algo de Deus para a sua vida, é algo de Deus para a sua família. Esse é o que eu estou anunciando para você aqui hoje, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar com você, porque hoje eu vou ter um tema muito importante, como são todos os temas, e vou tratar de um assunto que vai fazer você refletir sobre a liderança e sobre o meio que você envolve. Eu quero fazer uma oração com você agora nesse instante, e nessa oração eu vou pedir o direcionamento do Senhor. O direcionamento do Senhor para a sua casa, para a sua vida e para o seu lar. Nós vamos ter um direcionamento agora em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pelo privilégio, o peso de responsabilidade de falar do teu evangelho. Eu oro agora em nome de Jesus Cristo, pedindo ao Senhor a graça, pedindo ao Senhor a direção, pedindo ao Senhor que venha falar em cada espírito, em cada coração. Nós precisamos ouvir a tua voz, e assim eu oro em nome de Jesus, certo que o Senhor há de falar com essa pessoa que está assistindo, que vai assistir, essa pessoa que vai estar acompanhando agora, seja pela TV, pela rede social, pelo Face, seja pelo YouTube. Essa pessoa vai receber uma revelação do Senhor, a bênção e a cura, assim eu creio em nome de Jesus, amém. Eu quero mostrar para você uma coisa que está escrito lá no livro de Mateus, no capítulo 27. Eu quero falar com você sobre o que está escrito em Mateus, no capítulo 27 e no versículo 20. Eu quero revelar isso para você hoje. Mateus 27, 20. Vai dizer assim, olha, vai dizer assim: mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedissem Barrabás e matasse Jesus. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse a Jesus. E respondendo o governador, disse-lhe: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles gritaram: solte Barrabás. Disse Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram todos: seja ele crucificado. Olha o texto. Mateus capítulo 20, versículo 27 e versículo 20. Esse é um texto que está falando sobre a crucificação de Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre o que Jesus passou. E o que eu quero falar com você? Para um detalhe que você tenha percebido, eu acredito, se não, você vai perceber agora. Quem é que mandou crucificar Jesus? Quem é que entregou Jesus para ser crucificado? Não foi os romanos. Não foi os romanos. Foram sacerdotes do templo.
foram os príncipes do templo, foram os anciões, foram a liderança espiritual de Jerusalém que mandou que Jesus seja crucificado. Foi a liderança espiritual do templo, da igreja, que gritou para a multidão: peça a Pilatos para soltar Barrabás e crucificar o Cristo. E Pilatos ainda perguntou: mas o que vocês desejam que eu faça com Cristo? E a multidão, persuadida pela liderança espiritual, disseram: crucifica Jesus e deixa que o sangue dele caia sobre nós. Você pode estar me perguntando: pastor, não estou entendendo o que o Senhor quer falar hoje. Eu quero dizer para você a importância de você conhecer a sua liderança espiritual. Eu estou lendo em Mateus capítulo 27 e no versículo 20, aonde foram as lideranças espirituais do templo que pegaram Jesus no jardim do Getsêmani, levaram até o governador Pilatos e fizeram de tudo para Pilatos sentenciar Jesus à morte. Então os romanos fizeram, mas fizeram porque a liderança espiritual levou Jesus a ser crucificado. Você que está nos assistindo agora pelo Facebook, nós estamos aqui ligados, sintonizados, e a pessoa já nos acompanhando aqui. Então você que está nos acompanhando pelo Facebook, você continua ligado, você pode deixar o seu comentário, você pode deixar a sua pergunta, tá? Nós estamos aí no Facebook, Apolo Lopes, e nós estamos também no YouTube, Pastor Mestre Apolo no YouTube, ok? Nós estamos no YouTube, Pastor Mestre Apolo no YouTube, e você pode estar nos acompanhando também no YouTube. E na TV você já sabe que nós estamos sempre aí todos os dias na TV às 14 e às 21h30. O programa Praticai a Verdade, ele tem o objetivo de levar para você uma mensagem de vida e de paz, uma mensagem que vai de fato fazer você pensar e refletir. E depois de você pensar e refletir, você vai tomar a sua decisão no âmbito espiritual com consciência do que você está fazendo. O texto que eu estou lendo é o texto de Mateus, no capítulo 27, a partir do versículo 20. Então é interessante eu passar essas informações para você, porque eu gostaria que você nos acompanhasse muito pelo YouTube, Pastor Mestre Apolo. Eu gostaria que você nos acompanhasse muito, porque vai começar esse mês um curso. Eu vou estar elaborando um curso para que você tenha conhecimento da Bíblia Sagrada de graça, sem pagar nada. Eu quero ensinar vários temas com você de no máximo 15 minutos. No máximo 15 minutos, ok? Então eu quero que você acompanhe no YouTube, Pastor Mestre Apolo. Já estamos projetando, fazendo parceria com quem vai trabalhar com as edições, quem vai fazer as gravações. Nós vamos começar com 3 temas. Olha que tema interessante. Olha o tema que nós vamos começar. Predestinação ou livre-arbítrio? Eu sou predestinado a alguma coisa, aonde eu faço aquilo querendo ou não, ou eu tenho a minha capacidade de escolha na vida, na existência, na família, no casamento, na vida profissional, na igreja, indiferente da vontade de Deus ou não? Então o primeiro tema vai ser esse. Predestinação ou livre-arbítrio? Nós vamos falar sobre isso. Depois nós vamos falar sobre: eu devo guardar o sábado ou não? Por que tem igreja que guarda o sábado e defende ela com unhas e dentes, e 99% das igrejas não guardam o sábado? O que a Bíblia fala sobre isso? Eu vou trazer um assunto de 7 a no máximo 15 minutos que você vai aprender sobre esse assunto. Um outro assunto muito polêmico. Preste atenção, com todo respeito a vocês que nos assistem, mas eu vou falar sobre isso e vou falar o que a Bíblia escreve sobre isso. Maria, ela é mãe de Deus ou não? É um assunto interessante.
Eu faço essa pergunta para os irmãos da igreja evangélica, até eles têm dificuldade de responder. Maria, ela é mãe de Deus? A Maria que gerou Jesus no ventre, ela é mãe de Deus ou não? Nós vamos falar sobre isso, nós vamos ter uma conversa sobre isso, para você entender o que a Bíblia fala. Porque tem gente que entende o que a tradição e o costume diz. Agora, uma coisa é entender o que a tradição e o costume diz, outra coisa é entender o que a Bíblia fala. Para você entender o que está escrito, você tem que ler, você vai ter que estudar, você vai ter que tirar tempo. Em cada um desses temas que eu vou falar para vocês no YouTube, vai ser 3 vídeos gravados por semana, 3 vídeos de no máximo 15 minutos, ou seja, você vai estudar ouvindo pelo menos 45 minutos por semana. Não é para ter desculpa, porque eu sei que eu fui chamado por Deus para ensinar o Evangelho com tranquilidade, com transparência, como eu faço aqui no programa Praticar a Verdade. Então, para mim falar um tema a 15 minutos, eu estudo ele no mínimo 4 horas, gente. 4 horas lendo a Bíblia, pegando referência, estudando, ouvindo. Você não vai conseguir fazer isso. Então eu faço e pego essas 4 horas, pego a essência do estudo e dou de graça para você por 15 minutos. Então você precisa se inscrever no canal no YouTube, Pastor Mestre Apolo, no YouTube, porque esse vídeo será postado lá. Nós estamos em debate para saber se vamos criar um outro canal, por exemplo, curso Estudando com Mestre Apolo. Ou nós podemos postar esses vídeos nesse canal que nós já fazemos as divulgações de todos os programas e dos cultos. Você vai ter o trabalho de entrar e procurar curso com Mestre Apolo. E aí você vai entrar no vídeo que você deseja. Então se inscreva no canal. Deixa no seu WhatsApp, me manda o seu WhatsApp para que eu venha salvar o seu número, você salva o meu número, porque todo dia que aparecer um vídeo novo, além de ser anunciado no YouTube, você receber a notificação, eu vou mandar, acabei de postar o 2º vídeo, acabei de postar o 1º vídeo, acabei de postar o 4º vídeo, vamos falar sobre a mulher deve usar véu na igreja ou não, porque tem igreja que usa véu e condena as que não usa, como que acontece essa situação do véu? Vamos estar falando o que é preciso para eu ser salvo. Eu preciso estar numa igreja, eu preciso ser batizado em nome de Jesus, eu já fui batizado na infância. Como que eu resolvo essa questão espiritual? Então eu vou pegar em torno de uns 100 temas, de umas 100 perguntas que sempre são rotineiras na vida da pessoa e vou falar respondendo essa pergunta dentro de 5, 7, 10, no máximo 15 minutos. Serão 3 vídeos por semana. Pessoal, pastores já estão ansiosos esperando isso começar. Pastor, mas isso tem muito na internet, mas não tem aqui em Sete Lagoas. Então na internet você escuta um do jeito, outro do outro, você escuta um pastor da igreja batista falando uma coisa, depois o da pentecostal fala outra, depois o da cristã fala outra, depois da Deus e Amor fala outra, depois da Assembleia fala outra, depois um padre fala outro, depois um padre mais carismático fala outro, então vira uma bagunça. E quem fica escutando na internet sem ter um alinhamento fica doido. Pastor Mauri gosta muito de falar isso e ele é verdadeiro, porque você precisa saber quem é que você vai ouvir. Então, para isso, eu vou fazer em Sete Lagoas e vai atender católico, evangélico, espírita, pastores que são pastores, mas que não tem aquele tempo para dedicar. Vai lá no YouTube, Pastor Mestre Apolo, e escuta a mensagem. Eu tenho pessoas que me assistem da Bahia, pessoas que acompanham lá de São Paulo e falam: pastor, tem sido uma benção. Às vezes eu chego direto do trabalho, daqui 3 horas vai ter um culto, eu já vou no YouTube, escuto uma mensagem, vou orando e dentro daquela mensagem que o Senhor pregou, Deus me dá uma outra palavra, ou então eu prego mais ou menos a mesma coisa, colocando alguns acontecimentos locais e tem me ajudado muito. Então esse é o meu objetivo, ajudar com aquilo que eu recebi. O apóstolo Paulo dizia assim: ó, o que eu recebi do Senhor, eu também lhe dei. Então eu recebi do Senhor a capacidade
capacidade de ensinar, de estudar, de aprender e de passar para vocês, para que vocês tenham uma fé sólida, uma fé que tem uma fé básica. Eu não gosto da pessoa que, não é que eu não gosto, eu tenho dificuldade de relacionar com a pessoa que é espiritual, que se diz ser espiritual, que se diz ser cristã, mas não tem nenhum conhecimento da palavra. Então o Senhor me levantou para trazer para você, levar até você conhecimento, para que você possa ter a prática conhecendo o que está fazendo. Pessoal, pastor, mas o meu ministério é oração. Não, querido. O seu ministério é a vida em Cristo. E a vida em Cristo inclui muitas coisas, não inclui só oração. Eu já tive pessoas e conheci pessoas que gostam muito de orar e às vezes eles desprezam muito o conhecimento. Eu sou mais da oração. Quem é da oração é do poder. Muita oração é muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nada de oração, nada de poder. Irmão, não existe isso. Isso é incompleto. Porque a oração, ela não é uma base para as manifestações do reino. Ela não existe uma base só. Então, se você é de oração e você não é de adoração, você está incompleto. Porque a adoração faz parte da tua vida como filho de Deus. Então, se você é da adoração... pastor, eu sou da adoração quando eu sou do ministério de louvor. Não, você é da adoração quando você entende que você é filho de Deus, é servo de Deus e a tua vida é uma vida que manifesta a glória do reino de Deus sobre esta terra. Então você adora obedecendo, você adora a Deus obedecendo os seus pais, você adora a Deus obedecendo a liderança sua, você adora a Deus obedecendo o guarda na rua. Porque a adoração, ela é obediência. Você não adora a Deus cantando lá na igreja, estamos aqui tão sedentos de ti, vem ó Deus. Aí de repente você chega num sinal, que o sinal está vermelho e você atravessa, você quebrou a adoração. Porque você não respeitou uma sinalização do âmbito humano. Como que você pode adorar a Deus que é espiritual? Vocês estão entendendo? Então, a vida espiritual, ela tem a ver com vários pontos, não com um só. São vários pontos que vai mudar a sua existência. Então, se você é da oração, você também é da adoração. E você também é do estudo. Porque é através do estudo da Bíblia que você vai orar certo, adorar da maneira certa e ter relacionamento da maneira certa. Porque se você não tiver conhecimento, mas achar que orar muito que resolve, você está muito enganado. Você só vai se tornar aquela pessoa que acha que tem poder, autoridade, mas você não sabe como manifestar o que Deus colocou na sua mão. E na maioria das vezes as pessoas que são muito de oração e são pouco de entendimento, eles são chatos. Eles são uma pessoa difícil de relacionar. Porque vai entrar na igreja, vai começar, nossa, que igreja fria, que culto frio, não tem um reteté, não tem o poder de Deus. Então, amado, equilibra. Por exemplo, eu leio muito, mas eu participo da oração na segunda-feira, eu dirijo a oração inicial na sexta, no mínimo 30 minutos para iniciar o culto, 30 minutos no domingo, eu participo de todas as atividades de oração na quinta, no domingo de manhã, no estudo, nós fazemos trabalho de oração na igreja, porque eu preciso equilibrar. Se eu ficar só no estudo e não ir para o âmbito da oração, eu também fico incompleto. Então eu estou falando, não haja extremo na tua vida. Não coloca o louvor maior do que a oração maior do que o estudo maior do que ser alguma outra coisa. Não, você tem que ser completo e para isso você vai ter que tirar o seu tempo para você desenvolver nas coisas que você precisa desenvolver. Amém, queridos? Estou passando isso para vocês porque é interessante você ter um conhecimento da palavra e, tendo conhecimento, fazer o que é certo, fazer o que é justo, fazer o que é agradável, tá bom? Você vai estar fazendo o que é agradável da parte do Senhor. O texto que eu estou lendo para você se encontra aqui no livro de Mateus, no capítulo 27 e no versículo 20.
Mateus 27 e 20. O que eu estou anunciando para você em Mateus 27 e 20? Eu estou trazendo para você um entendimento de que a liderança que você segue, você tem que compreender a sua liderança. Compreender a sua liderança. Pastor, como que eu vou compreender a minha liderança? Você vai compreender a sua liderança sabendo que se a sua liderança está vivendo o Evangelho de Cristo ou não. A sua liderança está vivendo o Evangelho que vai exaltar o nome de Jesus ou não. A sua liderança, onde você segue, é uma liderança que ela está falando algo que vai produzir vida na sua vida ou vai escravizar você? Qual é o tipo de liderança que você segue? Porque em Mateus capítulo 27, versículo 20, não foram os romanos que foram lá e pegaram Jesus e mataram. Jesus, ele foi pego, ele foi julgado pela linha sacerdotal do templo, ou seja, eram os pastores, eram os padres do templo, eram os líderes espirituais do templo, que pegaram Jesus e decidiram que ia matar o Filho de Deus. E quem eram essas pessoas? Os religiosos. Por exemplo, quem são as pessoas que mais odeiam o pastor Mestre Apolo? São os religiosos. São alguns pastores e alguns líderes que me assistem ou que não assistem, mas me odeiam sem nunca me conhecer. Como que eu sei disso? Porque a própria membresia deles me falam isso. Alguns membros dizem, pastor Apolo, eu fui comentar com o Senhor, com o meu líder espiritual, e ele dizia, nem fala desse homem, o nome dele para mim. Nem fala dessa pessoa. Mas porque não é herege, é mentiroso e fica falando coisas estranhas? Não. Porque a verdade que eu digo incomoda 70%, 60% da maioria das igrejas que acompanha e que gosta de viver escravizando as pessoas dentro da igreja. E eu não concordo com a escravidão e com a injustiça. Então as pessoas vão falar de mim para os seus líderes e o que eles dizem, não assisto, não quero nem ver, não gosto dele, mas nunca conheceu, nunca conversou. Então eu sou muito odiado pela liderança. Porque a verdade, ela vai dividir o grupo de pessoas. Quando você viver a verdade e você falar a verdade, você vai ter pessoas que vão amar você e você vai ter pessoas que vão odiar você. E aqueles que te odeiam é gente que não gosta da verdade. Ou então são pessoas que vivem morrendo de inveja, porque gostaria de fazer algo, mas não tem humildade diante de Deus para buscar, não tem coragem de sacrificar tempo para fazer uma obra, fica dividido com o dinheiro que está no coração, com o trabalho que precisa fazer. Então, são muitos porquês e são muitos os motivos que levam a pessoa a odiar. Por que que os líderes do templo mataram Jesus? Entregaram Jesus para ser morto? A Bíblia fala, por causa da inveja, Pilatos sabia que tinha entregado Jesus. Tinha inveja do modo que Jesus vivia, das coisas que ele falava, das coisas que ele denunciava. E por isso tinha inveja e entregou Jesus para ser morto. Então, você que está me assistindo aqui agora, eu quero dizer para você uma frase que eu digo há muito tempo aqui na televisão. E eu não falo isso contra as igrejas, que eu não cito o nome de igreja nenhuma. Mas eu falo isso para que nós, pastores, sejamos os primeiros a ser exemplo no modo de vida, de lidar, de falar, de viver e de expressar. Mas o que eu digo é, já não é qualquer igreja que é uma bênção e não é qualquer líder espiritual que é uma bênção. Porque você precisa perceber qual é a essência que está saindo daquela pessoa, qual que é a visão daquela pessoa, o que aquele líder espiritual deseja. Tem líderes espirituais que não gostam que ninguém cresça na igreja, porque ele tem medo de perder o posto dele, o posicionamento dele. Tem líder espiritual que quando alguém começa a estudar e a fazer curso, ele fala, gente, para de correr atrás de conhecimento humano, o que importa mesmo é as coisas de Deus. Tem líder espiritual que ele não gosta. Eu lembro que eu cheguei uma vez num velório, estava acontecendo um velório, eu conhecia a pessoa,
E eu fui chamado para estar lá. E assim que eu cheguei, quando o pastor me viu no velório, quando ele viu eu assim, ele me reconheceu, ele virou as costas e começou a gritar: ninguém precisa de mestre, ninguém precisa de gente para ensinar, nós só precisamos de Jesus. Eu olhei aquilo, não falei nada, fui, cumprimentei ele, cumprimentei a família ali, né, as pessoas que estavam participando daquele momento triste, e com muito respeito, e nem toquei no assunto, mas na hora eu pensei, é um homem que não consegue esconder a raiva e a inveja quando ele vê alguém que ele poderia juntar para ambos sermos melhores, eu aprender com ele aprender comigo, ele já quer combater, afastar, criticar e machucar. Só que graças a Deus, por eu apanhar desde menino em relação a essas questões da vida, eu já estou bem maduro sobre isso, e essas coisas não trazem uma tristeza no meu coração, mas traz uma tristeza porque eu penso, quem é as pessoas que esse líder está cuidando? Como que é as pessoas que esse líder está orientando e discipulando? Então isso é uma questão importante que nós precisamos saber, porque nós estamos vivendo num tempo onde todo mundo se levanta de qualquer lugar e diz: eu sou um líder espiritual, eu sou um guru, eu sou um pastor, eu sou um padre, eu abro uma igreja agora e você não sabe se ela é católica, se ela é evangélica, se ela é espírita, mas lá tem símbolos, lá tem reunião, lá canta música evangélica, lá canta música católica, lá fala da palavra de um jeito e de outro, você não sabe quem são. Então nós estamos vivendo esse tempo aqui em Sete Lagoas. E vocês precisam fazer o quê? Você precisa saber onde você vai, quem você escuta. E você precisa saber se a Bíblia é ensinada, se Jesus é exaltado, Jesus aparece ali. Será que no culto aonde você vai é Jesus que é exaltado? A oração ela é feita em nome de Jesus. Será que é o nome dele que é glorificado? Ou é de João, de Pedro, de Tiago, do pastor, do papa, do bispo, o seu nome, o meu nome? Quem é? Porque de acordo com a palavra, Jesus ele é o mediador, Jesus ele é o Senhor, é no nome dele que recebemos as bênçãos, é no nome dele que nós temos acesso ao Pai. Então todas essas coisas você precisa ter o entendimento para você não ir num lugar onde todo mundo está indo. Ah, mas todo mundo está indo, mas Deus não está ali. Ah, mas tem poucas pessoas indo, mas Deus está ali. Ah, mas tem muitas pessoas indo e Deus está ali, entendeu? Porque não é o muito e não é o pouco, não é o pouco e não é o muito, não é o fluxo de pessoas, é o que aquele ambiente está produzindo. Você percebe que existem árvores enormes, grandes, gigantescas, mas elas não dão um tipo de fruto. E tem árvores menores que parece que não chega nem a 1 metro e você já consegue apanhar manga, apanhar as frutas daquela árvore. Então não é o gigante que é, não é o assombro, não é a magnitude daquele ser visível que mostra que é alguma coisa. Existem frutos, as pessoas estão sendo transformadas, o pecado está sendo combatido, a palavra está sendo ensinada, Jesus está sendo glorificado, existem orações ali em nome de Jesus, existe gente que entra doente ali e depois de um tempo passa a ser curado, deseja abandonar o vício e consegue vitória. O que está acontecendo naquele ambiente produz uma sociedade melhor, produz uma cidade melhor? Ou será que naquela igreja, naquele ambiente, o pastor chega e começa a citar nome de outra igreja, ele chega e começa a desabafar no altar, ou o padre ou o líder espiritual falando só dos problemas do mundo? Será que a pessoa chega ali e começa a contar os problemas da vida pessoal? Qual é o ambiente? Aonde você entra? Que tipo de comida você está alimentando espiritualmente? Eu quero que você pense sobre isso, porque isso é responsabilidade sua, responsabilidade da sua família, porque você leva a sua família nesse tipo de ambiente. E aqui em Mateus, no capítulo 27, e a partir do versículo 20, os sacerdotes do templo foram eles que prenderam Jesus para ser morto. Não foram os romanos cumpriram o desejo, mas foram os sacerdotes que gritaram, mandando a multidão falar, que solte Barrabás e crucifica o Cristo. Então, cuidado, mesmo eu sendo o pastor mestre
mestre Apolo, aquilo que eu falo para você está de acordo com a Bíblia? Está de acordo com a palavra? Você deve me ouvir e você deve sondar o que eu estou dizendo, porque se por um motivo ou outro que Deus me livre desse mal, eu ensinar alguma coisa errada, você está firme na verdade. Então eu ensino você a me ouvir, mas me ouvir com discernimento, assim como os membros da Igreja Templo da Salvação. Eu trabalho com eles de uma maneira, e principalmente os obreiros, para que eles tenham um treinamento e uma capacidade de onde estiver saber quem eles são. Tem pessoas que perdem a sua identidade espiritual. Tem pessoas que não sabem se segue no mundo católico, no mundo evangélico, no mundo espírita ou na macumbaria. Dependendo de cada situação da sua vida, eles vão para um ambiente diferente, caçando Deus, caçando paz, caçando cura e vendendo a sua alma. Não faça isso. De acordo com a palavra, Jesus é o Senhor, Jesus é o mediador, Jesus é aquele que salva, Jesus é aquele que cura, Jesus é aquele que libera paz para a sua existência. Amém, querido? Quero tocar no assunto a respeito do curso. Entra no YouTube, Pastor Mestre Apolo, e se inscreva lá. Salva o meu número de telefone no seu WhatsApp, presta atenção, no seu aparelho aí de telefone. Porque nós vamos começar esse mês de janeiro. Nós vamos começar a fazer algo que eu acredito que vai ser bênção. Eu acredito que vai ser importante. Eu acredito que vai trazer, assim, grande conhecimento para a sua vida. Vai trazer uma estrutura para a sua vida. Nós vamos fazer um curso, ok? Nós vamos fazer um curso. E esse curso os temas que nós vamos trabalhar nesta cidade. Vários temas nós vamos trabalhar. Por que existe 4 evangelhos? Por que nós dizemos Novo Testamento e Velho Testamento? Por que nós, algumas igrejas batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, outras só no nome de Jesus? Como que uma pessoa se torna pastor? Essa é boa, hein? Como que alguém se torna pastor, se torna um padre? Tem que fazer o quê? Já nasce pronto? Tem que estudar ou não? É lógico que na Igreja Católica você tem que fazer o curso de teologia, sim, e tem os seus outros requisitos a ser cumprido. Na Igreja Evangélica, por não ser uma organização única, de maior âmbito, como é a Igreja Católica, na Igreja Evangélica nós temos uma maior dificuldade para organizar isso. Na Igreja Evangélica, você pergunta a uma pessoa, você é pastor? Sou. Deus de quando? Eu nasci assim. Deus da infância. Eu sou pastor porque a igreja tal onde eu era me consagrou a pastor. Pois é, mas o que é ser um pastor? Então, essas questões eu vou estar trabalhando nesse curso, mas para você saber, para você ser informado, você acessa o YouTube, Pastor Mestre Apolo, se inscreva no canal, acione lá o sininho para você receber as notificações, porque cada vídeo postado você vai receber. E me manda o seu telefone do WhatsApp, Pastor Mestre Apolo, me adiciona aí, esse é o meu telefone, coloca na lista de transmissão, porque quando nós começarmos a gravação, eu vou mostrar a você, gente, saiu o primeiro vídeo de no máximo 15 minutos para você ter um entendimento e você ter uma evolução na tua vida espiritual, ok? Esse é um dos assuntos que eu gostaria de estar falando sempre aqui na programação, porque vai ser muito útil para todas as pessoas aqui em Sete Lagoas. Eu creio que vai trazer um conhecimento bacana, enorme para vocês em relação àquilo que você está querendo viver e fazer, tá bom? O texto que eu estou lendo com vocês aqui é um texto de Mateus no capítulo 27, texto de Mateus no capítulo 27, estou caçando a anotação que eu estava com ela aqui, mas eu perdi. Talvez eu fale dela em outro tema. Eu ia passar algumas questões para vocês. Talvez eu falo dessa anotação. O texto que eu estou lendo com vocês hoje está em Mateus no capítulo 27 e no versículo 20, que é o tema que eu estou trabalhando com vocês. Qual é o tema? Achei. Liderança espiritual. Você ter cuidado com a sua liderança espiritual. Pastor, você está me mandando sair da igreja? Não, eu não mando em você. Eu não mando em você. Eu não tenho essa autoridade de mandar em você, mas eu posso orientar, tá bom? Eu posso orientar. Você lembra que eu falei aqui no início
que tem pastores que não gostam que gente cresce na igreja com eles? Se você dirigir um culto e começar pequenininho, o pastor nem vai. Mas se o culto começar a ter 50, 70 pessoas, o pastor aparece. Ele quer falar no início, no meio e no fim, para parecer que o nome e a pessoa dele ali é maior ou é melhor. Então tem igrejas que você não vai desenvolver. Tem igreja, gente, que não está na sua linha de entendimento. Eu preciso trabalhar isso porque as pessoas me perguntam muito isso. Existem igrejas que elas não atendem o seu nível de cultura. Se você é uma pessoa que está sempre na tendência de crescer, de evoluir no mundo espiritual, como casa e como família também, se você ficar numa igreja onde a mente da liderança parou há 10 anos atrás e não evolui, você não vai crescer. Então existem ministérios que não atendem o teu nível espiritual. Então, graças a Deus que existem vários ministérios, mas você tem que compreender isso. Existem ministérios que não vai atender a sua linha de pensamento. O pastor é um pastor muito bom, homem de Deus, mas ele não quer crescer no entendimento das coisas. Ele não vai te entender e nem te atender. Então você vai precisar de um ministério que vai falar a mesma visão que você. Para isso você vai precisar de conhecer um outro âmbito, ok? Eu falo muito sobre isso aqui. Existem ministérios que eles não têm hora de começar nem hora de terminar um culto. A hora que terminar é isso mesmo, e é o Espírito Santo que está mandando. Tem gente que não gosta, eu particularmente não gosto assim, eu não trabalho assim. Eu já trabalho num ato de organização maior, eu tenho o horário de começar, o horário de terminar. Após o culto podemos atender as pessoas, mas todos estão liberados para voltar para os seus afazeres, para as suas condições. Existem pastores que obrigam as pessoas a frequentar o culto. Se você faltou de culto 2 domingos, você está desviado. Você tem que entender qual é a linha, qual é o pensamento daquela liderança para você prosseguir. Existem igrejas que não têm ministérios de louvor. As maiores igrejas que tem no Brasil, não vou citar nome aqui, mas não existe ministério de louvor. É um culto como se fosse 50 minutos. O pastor ora, canta um hino no playback, ou no máximo só um teclado, e dirige a palavra, e dízimo e oferta e sacrifício, termina. Então, você tem que entender, existem igrejas também que não fazem trabalhos sociais. Existem igrejas que não fazem trabalhos sociais. Eles falam que o trabalho social é responsabilidade do governo. Então, se você gosta de fazer trabalho social, você tem que entender qual é a igreja onde você está. Nós, do Templo da Salvação, por exemplo, nós temos Ministério de Louvor e fazemos trabalho social. Nós fazemos trabalho nas ruas, nós fazemos trabalho nas portas das repartições, nós atendemos as pessoas. Então, você precisa compreender esses âmbitos para você não tomar passo errado no sentido da sua escolha de ministério e você não crescer de forma enganosa. Eu venho aqui para te falar isso, ok? E outro detalhe, não tenha medo de romper em um ministério que não está te abençoando nem te fortalecendo espiritualmente. Maldição de gente que já é maldito não pega na sua vida. Então, só de um pastor ou de um líder espiritual amaldiçoar você, ou de algum... Existem religiões aqui, não vou citar o nome, mas elas ficam aí fazendo os seus trabalhos, que se você sair de lá, você é maldito para eles. Mas de fato, você é bendito quando sai de lá. Porque existem lugares que você tem que sair de lá para você ser abençoado. Entendeu? Não posso citar o nome aqui, senão eu vou caçar problema. Mas você que é inteligente espiritual, aprende o que eu estou dizendo. Existem lugares que eles amaldiçoam se você sair de lá. Então pega esse ponto. Todo lugar que te amaldiçoa quando você sai é porque você deveria sair para ser abençoado. Toda igreja, todo pastor, todo líder espiritual que amaldiçoa você, que fala contra a sua vida, que amaldiçoa você porque você saiu e abandonou, de fato é um lugar que já é amaldiçoado e você tem que sair. Ok? Toda pessoa que já frequentou o templo e que já saiu e conversou comigo, eu sempre disse, Deus te abençoa, vai em paz. Obrigado pelo tempo que ajudou. Porque o lugar onde amaldiçoa aquele que sai é um lugar que já é amaldiçoado. Você quer sair, o líder espiritual está fazendo de tudo para você não sair, porque vai perder você, está achando que você é propriedade dele. É um lugar esquisito de frequentar. E por outro lado, existe um ambiente que identifica que é de paz e que é de glória, mas a culpa não é da liderança, a culpa é sua. Porque às vezes é você que não tem persistência, não tem perseverança. É você que não gosta de ter compromisso com as coisas. E é você que às vezes é folgado.
Porque tem gente que é folgado com a gente na igreja, irmãos. Tem gente que acha que eu, por exemplo, devo estar em todo lugar, a qualquer hora, a todo tempo, a qualquer momento, fazendo o que ele ou ela diz que é para fazer. Tem gente que já é folgado, acha que o pastor ele tem a obrigação de chamar, atendeu, de apontar e ele ir. Então, às vezes, a culpa não é nem da sua liderança que você não está crescendo, evoluindo. A culpa é sua. Porque tem gente que não gosta de suar a camisa. Olha, eu estou apresentando o programa, talvez não está dando para você ver, porque essa camisa ela é bem fresca, eu gosto desse tecido, mas se eu tivesse com a outra camisa social, eu já estaria suado, porque eu estou sentindo um suor escorrendo no meu corpo enquanto eu falo do evangelho para você. Só sentado falando eu estou suando. Agora imagine para você levantar, para você descer com a família para a igreja, para você dirigir um culto, para você ir para o trabalho, para você fazer um curso. Às vezes tem que sair do trabalho, já ir direto para o curso, para a faculdade, para chegar em casa à noite, fazer trabalho. Quantos anos que eu já fiz essas coisas? Então quem não gosta de suar a camisa, de sofrer um pouco, irmão, esquece bênção do mundo espiritual, porque Deus não é bobo nem malandro. E às vezes tem pessoas achando que Deus é malandro, é bobo, que você pode lidar com Deus. Ah, Senhor, não. Se você não quer ter compromisso, então você não tem salvação. Salvação é compromisso. Compromisso com a sua linha de fé, compromisso com aquilo que Deus te deu e colocou nas tuas mãos. Porque o servo que Deus deu ele um talento, que o patrão deu ele um talento e ele escondeu, ele foi amaldiçoado e lançado no lago de fogo. Então tem gente que não quer arriscar. Tem gente que não quer fazer. Ah, é muito difícil ir na igreja, descer no templo da salvação, até levantar, arrumar, pegar os meninos, pôr na lotação e ir. Então continua vivendo uma vida sem receber as bênçãos do Senhor. Só não liga para mim, não pede oração se você não ora. Eu estou fazendo assim agora. Pastor, ora para mim, oro. O culto domingo de manhã você pode vir? Você pode vir no culto domingo à noite, você pode vir no estudo sábado, você pode vir na sexta-feira, você pode vir na quinta à tarde, você pode vir na segunda-feira. Tem algum outro horário que eu posso marcar para mim te atender? Não, só ora para mim, tá bom. Eu não oro. Porque a pessoa não quer ter compromisso com o evangelho. Para mim estar aqui é um mundo de compromisso para mim chegar até aqui. Para mim olhar o horário, pegar o carro, subir para a serra, saber o que eu vou falar, ler a Bíblia, explicar, gravar a programação. Irmão, não é fácil. Mas também é gratificante, porque você vive com propósito. Amém, querido? Olha para você ver o que eu vou te dizer agora, para você entender a dificuldade que nós enfrentamos pela falta de compromisso, falta de amor e falta de compreensão. Esse programa, para ele ser gravado, para ele ser apresentado e abençoar a sua vida na televisão, no Face, no WhatsApp, no YouTube, eu tenho um custo financeiro que eu pago para mim vir aqui. A Igreja Templo da Salvação, ela não tem uma sede própria, ela não tem um lote, ela não tem um terreno. Nós pagamos aluguel no centro da cidade, só tem um ministério registrado, com contador, com CNPJ, atendendo a acessibilidade dos deficientes físicos, tudo direitinho, mas só tem um ministério pagando aluguel. Já faz 4 anos que eu deixei de comprar um terreno, de comprar um lote para pagar esse programa. Eu não venho aqui de graça. Existe um custo financeiro, existe um custo físico, existe um custo intelectual, existe um custo de postura. Há um compromisso de perseverança para mim estar aqui falando do evangelho. Existem igrejas em Sete Lagoas que poderia arrendar a ETV e ter programas de Deus o dia inteirinho. Mas não vou culpar eles. Eles preferem construir prédios, construir igrejas e comprar sítios. Se essa é a visão, seja eles ou de Deus, amém. Não estou aqui para questionar isso. Mas no meu coração eu preocupo com o evangelho. Eu preocupo em falar do evangelho. Eu preocupo em falar do mundo espiritual. Eu preocupo em dizer que Jesus é o Senhor. Eu preocupo em orar, como eu vou orar daqui a pouco, e abençoar tua vida. Então há um custo econômico, intelectual, físico, há um custo de preparação para estar aqui. E você que está me assistindo, você é abençoado, porque senão você não estaria assistindo. Você percebe que o que eu digo para você é a mesma palavra que eu digo lá na Igreja Templo da Salvação. E se eu não estiver na Igreja Templo da Salvação, a mensagem é a mesma, porque eu discipulo os discípulos e os obreiros que ali vão.
para não enganar o povo, não machucar o povo, não xingar o povo, não tornar o povo escravo da igreja, nem escravo de uma campanha ou de uma fogueira, ou seja, lá o que o homem inventa, não. Mas para falar de Jesus e do Evangelho, deixa que o Espírito traga as multidões. Então você que está me ouvindo, você pode ser um colaborador desse programa. Você que está me ouvindo, você pode agora abençoar esta programação. Você pode ser um patrocinador desse programa. Você pode falar assim, a partir de hoje, eu vou abençoar para que uma coisa que é espiritual continue em Sete Lagoas e aonde chegar pelas redes sociais. Só que aí você ouve falar, não, isso é bobagem, não precisa não. E você continua alimentando da palavra, assistindo o programa, sendo abençoado, mas não tem coragem de abençoar esse programa. Falta de quê? De compromisso, falta de amor, falta de consideração. Então, assim como há pessoas que assistem o programa, recebem entendimento, recebem uma palavra que vai pregar na igreja, que vai ensinar. Meu Deus, quantas pessoas já me disseram, pastor, depois que eu assisti o programa Praticar a Verdade, a minha vida espiritual transformou, porque agora eu compreendo as coisas. Por que não abençoa para a gente ter tranquilidade para pagar esse programa? Porque não tem o compromisso com a programação. Apenas quer usufruir, quer alimentar e comer, mas não importa em manter. Então tem membros de igrejas que são assim também. Eu vou pedir até para deixar a conta, a agência na TV, para estar abençoando, porque eu acredito que na medida que eu estou falando aqui, Deus vai levantar pessoas que vai estar nos abençoando para a gente continuar com tranquilidade, para pagar esta programação e levar para você um evangelho de paz e de vida. Porque do modo que eu estou dizendo, há pessoas, irmãos, na igreja, eles participam do culto, eles participam do louvor, eles sentam na cadeira, eles participam da ceia. Se a igreja faz um trabalho social, eles vão e comem até a comida dos outros, que é para ser entregado, e não ajuda a igreja com nada. Eles não oram na igreja, eles não limpam a igreja, eles não dizimam na igreja, eles não ofertam na igreja, e acham que a igreja é sustentada pelo mundo espiritual. Gente sem compromisso não fica em igreja, porque logo eles serão notados que eles são o quê? Um sugador. Eles são os folgados. E vocês reparam que os que menos que ajudam na igreja é os que mais comem, é os que mais reclamam e é os que mais que são contra o pastor. Eu tenho experiência disso. Eu já tive pessoas na igreja Tempo da Salvação que participavam do altar comigo. Não era dizimista, não era ofertante. Tinha comida, comia que até levava para casa. Não chegava mais cedo, não ajudava a limpar a igreja. Tinha qualquer trabalho de evangelismo, não ia. Mas a primeira pessoa a reclamar e fazer grupinho de facção era ele. Então essa é a visão que você tem que ter para você não tomar decisão errada. Porque algumas igrejas, de fato, os erros são uma liderança, mas algumas coisas, os erros estão em você. Então o meu conselho é aqui, ó. Você congrega numa igreja, a igreja tem vida e tem paz, ajude aquele ministério. Como pastor? Primeiro, ore em favor da vida daquele pastor. Do mesmo modo que você deve orar em favor da minha vida. Eu não falei com você que eu sou odiado por muitas lideranças dessa cidade? Tem gente que me vê na rua e eu cumprimento e eles não me cumprimentam. Porque eu não sei. Exceto de forma que a Bíblia descreve, por inveja entregou Jesus, os líderes entregaram. Talvez tenha inveja, mas as pessoas não sabem o que nós sofremos para estar aqui. Foi uma escolha e eu decidi fazer uma dívida e um compromisso para anunciar o Evangelho de Jesus. Então, você que é de um ministério, primeira coisa, ore pelo seu pastor, para que Deus dê-lhe graça, dê sabedoria, que ele tenha crescimento, que ele tenha revelações, e ore por mim. Ore pela minha vida, ore pelo pastor Mestre Apolo e pela minha família, ore por nós. Eu estou pedindo a sua oração porque eu careço de ser abençoado por Deus para continuar sendo bênção na sua vida. Eu estou pedindo oração.
Eu não estou aqui pedindo você para você fazer uma campanha, um voto ou sacrifício e passando nome das pessoas que alcançaram o milagre e parecendo que eu sou um anjo. Não, eu preciso que você ore em favor da minha vida. Amém? Você está na igreja? Ajude a igreja. Como, pastor? Além da oração, contribua com o que você pode na igreja. Se é um eletricista, olha se precisa de fazer um trabalho nessa área. Se você é um soldador, olha o que precisa ser feito. Se você é um pintor, você é médico e é de alguma igreja, que tal você atender os membros daquela comunidade pelo menos uma vez a cada 3 meses? Seja um profissional, eu sou um advogado, que tal você pegar as pessoas de menos recurso e atender, pegar a causa delas? Ajude aquela comunidade a evoluir. Sirva. A Bíblia diz que dar é melhor do que receber. Deixa de ser um sugador, aonde você senta numa cadeira, você tem a luz, as pessoas preparam o louvor da igreja, preparam a palavra, as pessoas limpam toda a igreja, a zeladora limpa toda a igreja, tem uma água mineral para você tomar, tem os produtos de limpeza, o banheiro está limpinho, e você senta, ouve, participa, recebe o culto, o louvor estava ruim para você, o banheiro faltou um espelho, na oração o obreiro estava com mau hálito, o pastor pregou a mesma mensagem. Então, exerça o que Deus te deu, faça alguma coisa, usufrua da igreja, mas sustente a igreja, seja um sustentador, não seja só um sanguessuga de um ministério. Se aquele ministério produz vida e paz, então, em nome de Jesus, defenda aquele ministério, abrace aquela igreja, o pastor, a pastora, o missionário, ore pela vida deles. Assim como eu estou te pedindo uma oração pela minha vida, que eu também careço como qualquer outra pessoa. Careço, todos os homens pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Eu careço de receber a bênção do Senhor. E eu necessito da sua prece também. E você vai estar junto, trabalhando no reino espiritual. Interessante falar isso para você? Interessante você ajudar a manter o ministério também? Para você ficar no ministério, ajudar o ministério e sustentar uma obra ministerial. Querido, pastor, eu devo dizimar na igreja? Sim, você deve, porque dízimo não é questão de mandamento, é questão de consciência. Se eu não receber oferta e dízimo das pessoas que assistem o programa, eu estou orando para Deus levantar pessoas que assistem o programa e ser abençoado. Eu estou orando para isso. Porque se você não contribuir, como que nós vamos estar aqui? Como que a gente paga um aluguel? Como que a gente paga uma água, uma luz? Então, a mensagem de hoje é você entender, em Mateus capítulo 27 e 20, que os líderes religiosos, o que eles fizeram? Eles prenderam Jesus. Então, tem que tomar cuidado com o líder. Agora, as pessoas também elas são culpadas. Porque não é porque o líder falou que as pessoas devem fazer. Ainda que os líderes incentivaram a multidão a gritar, crucifica o Cristo, elas gritaram porque elas decidiram, porque elas viram o que Jesus fazia. Ele curava, ele abençoava, ele ensinava, não tinha razão de pedir para crucificar. Então, do mesmo ponto que a liderança tem culpa, a multidão, a massa também tem culpa. Então você não é inocente na história. Principalmente você que me assiste, porque você tem conhecimento. E nunca ajude a sustentar um ministério que não produz vida, que não exalta Jesus e que já morreu há muito tempo. Você é responsável se você está ajudando uma coisa que não tem vida. Eu vou orar por você agora e com você agora, em nome de Jesus. Quero orar agora para o Senhor continuar trazendo direção, vida e paz. Eu acredito que nesse momento da oração que eu vou fazer, você vai receber direção do Senhor para tomar decisões. Tem muitas pessoas me assistindo que não tomaram decisões e precisa tomar decisões. Decisão de profissão, decisão de curso, decisão de ministério. O Senhor vai te dar direção agora em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora em favor dessa família, dessa casa, dessa vida, dessa pessoa que está nos assistindo agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora
para que a graça e a bondade do Senhor alcance essa casa, esse irmão católico, espírita, esse evangélico, esta família, este jovem, este senhor sozinho no seu lar que está me acompanhando agora e perguntando o que eu vou fazer na existência. Ainda há muito o que fazer, porque o Senhor é Deus que entrega dons e talentos a todas as pessoas, só precisa ter desejo de ser abençoado e de abençoar outras vidas. Pai, eu oro agora em nome de Jesus para esse empresário, meu Deus, que não entende por que a situação da empresa parou, está amarrada e está travada. Eu quero que esta pessoa, que esse trabalhador, que trabalha por conta própria, que tem uma empresa, essa pessoa entenda que para seus negócios serem abençoados, Deus tem que estar em primeiro lugar. Não adianta ter ganância no coração e não ter a salvação da alma. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. E às vezes é Deus, que essa pessoa entende que às vezes é o próprio Deus que permite que as coisas não prosperem, para que ele ou ela possa reconhecer Jesus como Senhor. Eu oro agora para que esse empresário, esse trabalhador, essa pessoa que precisa de uma bênção no mundo espiritual, ele entenda que ele pode manifestar o reino de Deus através daquilo que ele já tem nas suas mãos. Sendo fiel no pouco, ele vai ser fiel no muito, porque o Senhor o colocará no muito em nome de Jesus. Eu oro em favor dessa pessoa que assistiu esse programa e tomou a decisão hoje de abençoar esse programa, de ser um patrocinador desse programa. Essa pessoa que assistiu o programa e hoje tomou a decisão, anotou o número da conta, da agência, da operação e vai abençoar esse programa a partir de hoje. Voluntariamente, não por pressão, não por violência, mas voluntariamente vai abençoar, porque sabe que o programa é verdadeiro. Que o Senhor abençoe este líder, que o Senhor abençoe esta pessoa, que o Senhor derrama graça sobre a vida desta pessoa. Meu Deus, eu oro agora em favor desse pastor, desta pastora, desse missionário, aonde chegar a minha voz, que está cansado do ministério, que não tem recebido força e às vezes achando que está sozinho. Eu oro para que a bênção do Senhor seja sobre este líder, esta líder espiritual. Que o Senhor os cubra com a tua graça e com o teu sangue. E se o Senhor verdadeiramente os chamou para a obra, que eles recebam força agora pelo sangue de Jesus. Meu Deus, eu oro agora. Quem estiver me assistindo e estiver sendo vítima de uma opressão maligna, de uma doença ou de alguma enfermidade, a pessoa está sendo vítima de uma dor constante, de um pensamento suicida, de um pensamento de morte. Essa pessoa não tem vontade de sair de casa, de sair do seu lar. E eu oro agora em nome de Jesus agora. Todo mal, todo espírito da maldade sobre a tua vida e a tua casa, eu repreendo agora pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus agora, toda dor na cabeça, todo espírito da inveja vem doendo rumo do coração agora. Eu venho repreender agora todo nódulo em nome de Jesus. Eu venho cancelando agora toda a operação do mal, toda a dor constante no rumo das pernas. Eu venho cancelando em nome de Jesus, assim como Jesus orava e curava. Ele nos deu autoridade para orar e curar. Pelo nome de Jesus eu declaro a cura para o teu corpo agora. Eu repreendo o espírito de enfermidade sobre as tuas costas, sobre uma dor constante na nuca, agora em nome de Jesus. Eu repreendo o mal sobre a tua vida e sobre o teu corpo. Eu oro agora para as mulheres que estão gerando, as mulheres que estão grávidas agora, e existe uma inveja, uma maldade, existe uma maldição que foi lançada. Eu peço às mulheres que colocam a mão sobre a barriga agora, que nós vamos abençoar esta criança. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida desta criança agora, que está sendo gerada ainda no ventre agora. Eu repreendo a má formação, eu repreendo o aborto em nome de Jesus, a inveja e a maldição sobre a vida desta mãe e desta criança. Eu abençoo a vida desta criança em nome de Jesus, que nasça com saúde, cresça e viva em paz e seja abençoado desde agora, em nome de Jesus. Este homem que está desempregado há tempo,
e tem vontade de abençoar a obra, abençoar esse programa, mas não tem encontrado uma porta de emprego. Que o Senhor te abençoe e abra uma porta. Bata na porta onde você já foi. Ligue para as pessoas que você já conversou e creia na providência que eu declaro para a tua vida em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Querido, sou o pastor Mestre Apolo. Este é o programa Praticai a Verdade. Divulgue esse programa para as pessoas, viu? Manda nos grupos do WhatsApp, no Face, tira uma foto da televisão, faça alguma coisa e poste, diz programa abençoado em Sete Lagoas, na ETV 22.1, porque o diabo não quer que as pessoas escutem a verdade, nem que elas caminhem para a casa do Senhor, mas junto nós vamos trabalhar contra o poder das trevas, porque já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então divulga pelas redes, faz nas programações, divulga na igreja onde você vai, para eles escutar a programação e ser abençoado em nome de Jesus, ok? E não se esqueça de se inscrever no YouTube, Pastor Mestre Apolo, para acompanhar estas mensagens, esta programação e o curso que nós vamos começar para alcançar e abençoar todas as vidas em nome de Jesus. Ore ao meu favor, em favor da minha família e em favor do ministério, porque eu preciso e necessito e eu conto com a oração de vocês. Que Deus abençoe e que o Senhor te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor faça o rosto dele resplandecer sobre a sua vida, a sua família e o teu ministério. Que o Senhor lhe dê paz. Até a próxima programação, se Deus quiser, em nome de Jesus.